Em alguns lugares do mundo, centros de dados consomem 15% da energia elétrica. Se todos os centros de dados fossem um país, eles seriam o quinto maior consumidor de eletricidade do mundo. Então, todos os dados da humanidade, que estão armazenados em 8.000 enormes galpões de centros de dados, além de tudo o que existe em pequenas empresas, médias empresas, etc., na casa das pessoas, tudo isso cabe em uma van. O método convencional nos centros de dados bateu num limite muito difícil de superar em 2040. Modificar seres vivos como se modifica um software, criar bactérias que produzem medicamentos ou algas que fabricam materiais. A biologia sintética é fascinante e traz novas perspectivas. Para responder nossas perguntas e aprofundar o tema, François Kepes é o convidado de hoje. Bom dia, François. Bom dia. Então temos muitas perguntas para te fazer sobre esse assunto. Podemos começar voltando ao que é a biologia sintética? Sim, claro. Então, a biologia sintética é uma área que está na fronteira entre a biologia e outras disciplinas, como matemática e informática, e que se desenvolveu há cerca de 20 anos, na verdade, com base em conceitos de maturação da biotecnologia, ou seja, a tecnologia dos seres vivos, no sentido de que tecnologias como as da química e da informática já estão maduras e permitem uma série de coisas. Podemos voltar depois às palavras-chave do que é uma tecnologia madura, mas sem entrar ainda nos detalhes. A biologia estava longe disso. A biologia sintética se propôs há 20 anos a se aproximar dessa capacidade, dessa maturidade que outras tecnologias têm. E eu acho que podemos dizer, em retrospecto, que ela chegou perto, mas ainda não atingiu o objetivo. Ok. Para contextualizar um pouco, por que a gente associa essa noção de biologia com a noção de tecnologia? Que ligação existe entre as duas? Bom, então, de fato, a biologia e a sua compreensão permitiram avanços mais, como posso dizer, mais aplicados, mais práticos, nas quais vamos nos permitir usar as propriedades dos seres vivos ou usar elementos vindos dos seres vivos para fundamentar novas abordagens, criar novos medicamentos, produzir materiais a um custo mais baixo e também com um custo ambiental mais baixo, etc. Então é essa a ideia geral. A biotecnologia não tem absolutamente nada de novo, já que há mais de 5.000 anos Noé fermentou suco de uva em vinho, depois do dilúvio. Ela simplesmente foi se aprimorando aos poucos. Houve o processo de Pasteur para a vinificação, etc. E agora eu diria mesmo que a biotecnologia adquiriu uma grande capacidade de acelerar a obtenção de compostos químicos ou de processos que têm alto valor agregado. E isso foi muito além dos primeiros passos. Certo. Então, na verdade, a gente sempre usou a biologia de uma forma ou de outra para nos ajudar. Bom, pela fermentação, como dissemos agora há pouco, na verdade, o que estamos fazendo aqui é só mais um passo, mais um avanço na maneira como interagimos, como evoluímos junto com esses seres. Sim. Esses seres. Então, como podemos usar as biotecnologias hoje para responder a diferentes problemas? Quais são os casos de uso que são tratados pela biologia sintética? Me parece que ela responde a demandas da sociedade de uma forma ou de outra. Porque se no final não houver um cliente ou um usuário, não há necessidade de tecnologia. Ora, eu acho que muitos de nós queremos uma medicina mais personalizada, mais suave, uma química mais preocupada com o meio ambiente, e também talvez soluções para enfrentar as mudanças climáticas. Às secas ou aos patógenos, aos agentes patogênicos que atacam as plantações, etc. Então, é em relação a essa preocupação que compartilhamos, pelo menos para muitos de nós, que a biologia sintética se posiciona como uma solução potencial para diferentes áreas. E talvez a gente possa até falar daqui a pouco sobre o motivo pelo qual ela pode atuar em várias áreas e não apenas em uma área.
Aliás, acho que não falaríamos tanto sobre isso se fosse uma solução limitada a um caso muito específico. Na verdade, é algo que tem uma abrangência comparável à das nanociências e nanotecnologias. Já que existe tanto a ciência quanto a tecnologia na biologia sintética, e na medida em que as nanociências e nanotecnologias oferecem novos potenciais, mas sem, como posso dizer, serem compostáveis, é isso. Resumindo, a biologia sintética oferece opções que são, entre aspas, compostáveis. O que queremos dizer com compostáveis? Queremos dizer que, como cientista da computação, talvez você nunca tenha tentado enterrar seu tablet no solo, mas ele demora muito para se decompor. Se você colocar suas leveduras que foram usadas para produzir um medicamento, você as mata e as coloca no solo. Bem, isso só vai enriquecer um pouco o solo, mas não vai fazer mais nada, não vai. Elas não vão resistir por muito tempo. Elas serão recicladas imediatamente. Então, é nesse sentido que as previsões costumam ser bastante otimistas, dizendo que a biologia sintética, no final das contas, vai representar uma grande parte de tudo o que é produção humana e provavelmente superior a longo prazo em volume e em valor ao que representa a nanotecnologia e a nanociência, que tem esse limite, que não é facilmente reciclável. Certo, então quais são, por exemplo, as aplicações concretas nas quais a biotecnologia está trabalhando atualmente? Olha, podemos pegar exemplos em vários campos, um deles talvez na área médica. Existe um medicamento. Desculpe, não, eu estou olhando porque os nomes eu não me lembro, tenho dificuldade para lembrar. Existe o composto que chamamos de januvia e cujo nome verdadeiro é acetilcaliptina, que é produzida pela Merck e que permite aumentar a produção de insulina. A insulina no diabético, então, é um antidiabético que hoje já ultrapassa 10 milhões de prescrições por ano, veja só, então é recente, mas já é uma forma de sucesso. Outro exemplo que vem do mundo médico me parece interessante de mencionar porque, no fundo, vemos claramente no mundo médico que estamos caminhando cada vez mais para uma medicina personalizada. Sim. E há razões para acreditar que ela acabará se personalizando até o indivíduo. Ok. E justamente já existe um exemplo que vai nessa direção. Vocês sabem que no nosso sangue circulam glóbulos brancos? Alguns deles são células do sistema imunológico que chamamos de T, as células T. E essas células T, na verdade, são capazes de se fixar em um alvo e danificá-lo. Em alguns casos de câncer que não conseguimos tratar facilmente. Bastaria que essas células T soubessem reconhecer o alvo certo, ou seja, a célula cancerosa, para poder eliminá-la. Então, usamos essas células T, as células CAR-T, vão, na verdade, ser retiradas do paciente, ou seja, na verdade, fazemos uma coleta de sangue simplesmente e reinjetamos imediatamente o sangue da pessoa, mas sem as células grandes, ou seja, os glóbulos brancos. E tratamos as células T de forma que elas passem a expressar um receptor na superfície do glóbulo branco, que vai conseguir reconhecer o alvo correto, ou seja, a célula tumoral, tipicamente, e reinjetamos essas células no mesmo paciente. Se isso não é medicina personalizada, então o que é? Veja, ela parte do paciente e retorna para ele, e acreditamos que talvez no futuro poderemos fazer isso quase em tempo real, ou seja, na verdade, o paciente poderá ficar para que devolvamos as células dele, não vai precisar ir para casa e voltar alguns dias depois. Então, uma medicina altamente personalizada para tratar é algo natural. Na maioria das vezes, por enquanto, cânceres do sangue, mas também alguns tumores sólidos e também algumas doenças autoimunes, como a esclerose. Então, aqui está um exemplo que nos permite ver como, ao lado dos chamados blockbusters farmacêuticos, como o paracetamol, isso não é muito personalizado
Existem tratamentos que agora dizem respeito a pequenos grupos de pacientes ou até mesmo tratamentos que são praticamente individuais. E há boas razões para acreditar, se olharmos para o que aconteceu recentemente, que estamos indo cada vez mais nessa direção. Certo. Então, basicamente, quando falamos desses tratamentos, estamos falando de programação de células, de reprogramação de células. Sim. Para ajudá-las a se direcionarem para certos tipos de células ou a realizar determinadas funções? Exatamente. Isso, mas por reprogramação genética limitada, aliás. Nesse caso específico da CAR-T, trata-se simplesmente de fazê-las expressar um receptor de superfície modificado para que reconheçam o alvo. Então é algo bastante limitado. Agora, como eu disse para vocês há pouco, as aplicações em biologia sintética são bastante amplas, então talvez eu possa dar um exemplo recente também relacionado à alimentação. Bom, temos toda essa questão das pessoas que são vegetarianas, etc., mas que, no entanto, gostam de comer coisas boas, e isso é um direito delas. E então, existe uma empresa americana, se não me engano, chamada Impossible Food, os alimentos impossíveis, que fabrica hambúrgueres vegetarianos, até agora nada de especial. Mas esse hambúrguer sangra, então vamos esclarecer isso justamente porque se trata de biologia sintética. Na verdade, no sangue é a hemoglobina que dá a cor vermelha, vocês sabem disso. Aqui, a soja é capaz de sintetizar o que chamamos de legemoglobina, uma hemoglobina de vegetais, nós a chamamos de legemoglobina, e na verdade isso não é, digamos, comercialmente viável. Mas foi possível transferir o gene que codifica a legemoglobina para uma levedura. Produzimos essa levedura em quantidade e custo baixos, permitindo sua introdução em um alimento. E então ficamos com os hambúrgueres em questão. Então esse é um exemplo tirado da alimentação. Outro exemplo que às vezes discutimos na Academia de Agricultura da França, porque é um ponto realmente importante, é a questão dos fertilizantes nitrogenados. Você sabe que houve a Revolução Verde desde os anos 1960 que permitiu o quê? Que hoje, mesmo com mais humanos na Terra, temos muito menos fome. Mesmo que ainda haja fome demais. E uma parte desse sucesso, uma grande parte desse sucesso, se deve aos fertilizantes, especialmente à adição de nitrogênio no solo. Esses fertilizantes nitrogenados são adubos minerais que exigem extração, transporte e, portanto, cujo balanço, e além disso, é preciso espalhá-los no campo também. Portanto, o balanço de carbono realmente não é muito bom e soluções têm sido buscadas. Então existe uma solução interessante chamada Proven, que significa provar em inglês. Proven, então, é a Pivot Bio que a propõe. Então, é um fertilizante líquido que consiste, na verdade, em espalhar bactérias que normalmente se associam às raízes das plantas. Nesse caso, são cereais. Nisso não há realmente nada de novo. Mas o problema é que, embora elas sejam capazes de fixar o nitrogênio atmosférico e, portanto, evitar o uso de fertilizantes nitrogenados minerais, elas não fazem isso quando estão associadas às raízes deste cereal. E aqui, a biologia sintética interveio especificamente para modificar essa bactéria natural, de forma que ela possa, ou pelo menos que seus genes sejam ativados mesmo quando ela está na raiz do cereal. E é só isso, mas isso faz toda a diferença, porque assim ela vai captar o nitrogênio atmosférico, ela vai torná-lo utilizável pela raiz. E não precisamos mais de fertilizantes minerais, que também tinham outros inconvenientes, como o fato de que o excesso de fertilizantes nitrogenados acaba indo para o solo com as chuvas, etc. Nos lagos eles provocam a proliferação de algas, às vezes até tóxicas. Nos lençóis freáticos, eles às vezes estão em excesso. Então aqui não existe mais esse fenômeno com essa solução.
Então, é interessante ver como podemos responder. A biossíntese permite responder a diferentes problemáticas. É verdade que isso é extremamente interessante, porque aqui falamos de vários níveis de aplicação na saúde, na medicina e até mesmo no meio ambiente com as bactérias presas às raízes. E isso é interessante, porque às vezes quando falamos em biologia sintética, isso tende a preocupar algumas pessoas, porque desperta todo um imaginário por trás. Quais são as ideias preconcebidas mais frequentes? E o que podemos dizer sobre isso? Sim, então você está certo. Houve, aliás, muitos debates nos primeiros anos, a tal ponto que é o único campo científico que eu conheço em que havia mais artigos de sociologia ou de análise do que artigos científicos diretamente envolvidos na biologia sintética. Isso acontece menos hoje, há menos perguntas, mas ainda restam algumas, o que é normal, porque diante de cada aplicação sempre podemos nos perguntar sobre o interesse, o benefício, o risco e a relação entre benefício e malefício. É o mínimo que se espera. Então, por que não? Então, é aí que entra justamente o fato de que o anglicismo biologia sintética não é perfeito. Não só por ser um anglicismo, mas porque remete mais à ideia de artificialidade. Enquanto que, na verdade, síntese pode significar tanto artificial, de fato, como sintético, quanto fabricação, ou seja, que passa por um processo de elaboração, de fabricação, o que acaba sendo uma descrição muito melhor para a expressão biologia de síntese, na qual existe uma intenção de fabricar as coisas de forma racional, eventualmente até numa perspectiva hierárquica, onde se constrói um dispositivo e depois se juntam vários dispositivos para formar um aparelho. Sim, ou nesse caso pode ser uma bactéria que se fixa nas raízes do cereal. Enfim, acontece que é mais desse lado que a biologia sintética se descreve melhor, mais desse lado mesmo. Enquanto que se a gente fala biologia artificial, ou seja, sintética, biologia artificial, a gente diz, bom, se eu resumir, é bioartificial, enquanto para mim, bio quer dizer aquilo que eu encontro em um certo mercado, e é isso. Então, há uma certa incoerência que aparece, e a gente pode se perguntar sobre isso também. Então, no final, o que realmente dizer? No nível da pesquisa fundamental, não é necessariamente diferente do que fazíamos antes, de biologia molecular, etc., etc. Modelos matemáticos, simulações computacionais que permitem conceber o produto. Depois, então, eu deveria ter dito isso depois. A própria construção muitas vezes envolve biologia molecular ou química de síntese e depois, em seguida, passamos para a caracterização usando as mesmas ferramentas, química ou biologia molecular. E é isso, aliás, que forma o que chamamos de os 3 Cs, ou seja, concepção, construção, caracterização. Forma o ciclo de toda a engenharia que se preze, sabendo que na biologia sintética adicionamos um quarto elemento, que é o aprendizado. E por quê? Porque justamente ainda não conseguimos ter uma engenharia perfeitamente madura. Então, na verdade, quando fechamos o ciclo dos 3C, chegamos a um resultado caracterizado que se afasta mais ou menos do que desejávamos no início. E somos obrigados a dar mais uma volta, talvez até 2. E é aí que entra o quarto elemento, o aprendizado, que nos diz, olha, estou mais perto do objetivo, mas ainda não cheguei lá. Então eu reviso meus parâmetros matemáticos e começo novamente um ciclo de concepção, construção e caracterização, mas agora com parâmetros mais próximos do alvo. E assim, finalmente me aproximo do que desejo. E, portanto, o fato de haver aprendizado é a própria prova de que estamos em uma tecnologia madura, como a informática, a eletrônica, a química, etc. Para dar uma olhada debaixo do capô, aqui estamos falando de coisas que estão em uma escala muito, muito pequena. Também estamos falando de códigos genéticos. Como é possível trabalhar nessas escalas e ainda assim modificar um código genético que é ao mesmo tempo tão longo e tão complexo?
Porque se pudéssemos desenrolá-lo, na verdade, ele teria vários quilômetros de comprimento. Sim, é verdade, é isso mesmo, sim. Então, veja, talvez ali. Vamos precisar diferenciar entre micróbios, micro-organismos como leveduras ou bactérias, para os quais as ferramentas existem desde os anos 70, é o que chamamos de ferramentas da biologia molecular ou da engenharia genética e que ainda tem todo o seu valor. Mas se agora você olhar mais para o lado das grandes células, como as nossas células ou as dos animais, das plantas, essas grandes células que têm cromossomos muito maiores e muito mais complexos, é isso. E aí as ferramentas tradicionais, digamos, não são suficientes. Em geral, se quisermos agir com precisão, por exemplo, em uma célula específica, queremos modificar o código dela para o seu receptor de superfície. Então, algumas ferramentas recentes permitiram avançar de forma bem melhor. Podemos citar as TALENs, mas não vou entrar nesse assunto porque a palavra-chave do dia, o grande destaque, é realmente o CRISPR. O CRISPR pode ser usado em micro-organismos, mas isso não é necessariamente obrigatório, muito pelo contrário. Mas em células maiores, isso faz uma enorme diferença. Então, como vocês provavelmente já sabem, o artigo que desencadeou tudo foi publicado em 2012 pela francesa Emmanuelle Charpentier, que não trabalhava na França, e Jennifer Doudna, nos Estados Unidos. E elas receberam o Prêmio Nobel de Química por essa razão em 2020. Ok, bom. Alors, nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram. Uma enorme efervescência surgiu. Porque as pessoas, desde 2012, viram o potencial incrível dessa abordagem, principalmente para fazer modificações precisas em genomas complexos, como os das nossas células, ou células, digamos, de animais ou de plantas. Primeiro, uma palavrinha. Então, CRISPR é um sistema que permite direcionar uma proteína chamada Cas9 para o lugar certo, no local desejado, em um genoma, em um cromossomo. Então, no meu primeiro caso, vamos direcionar a proteína Cas9 para a região que regula a expressão de um gene, ou seja, quanto de proteína vamos produzir a partir desse gene. Só que nós modificamos a Cas9 para que ela tenha um efeito sobre a regulação. De fato, originalmente, a Cas9 cliva, ela corta o DNA. Aqui ela não corta, mas tem um efeito regulador. Então, vamos poder ativar ou desativar um gene à vontade, e o gene que quisermos, já que o estamos direcionando, graças ao sistema CRISPR, por meio de uma proteína Cas9 modificada. Então, esse é um caso em que atuamos na regulação de um gene. Outro caso que envolve a Cas9 que cliva e que também permite, em seguida há reparos que acontecem, e encontramos um DNA não clivado, após o uso do sistema CRISPR-Cas9. Esse é um caso em que vamos introduzir uma modificação, uma mutação à vontade, com muita precisão. E aqui, talvez eu vá pegar um exemplo surpreendente, porque isso já foi feito em muitos contextos, e especialmente para células que fazemos funcionar, que fazemos crescer no laboratório. Mas há um caso um pouco diferente que nos traz de volta ao campo médico. Então, vou explicar em poucas palavras, se me for permitido. Ah, sim, pode falar. Com muito prazer. Bom, então, é o seguinte, trata-se da questão dos transplantes de órgãos. Você sabe que o número de pessoas que precisam de transplantes de órgãos é muito maior do que o número de doações de órgãos utilizáveis. Eu não sei, para o rim, por exemplo, há de 4 a 5 vezes mais pedidos do que ofertas. Sim, por exemplo. Então, as filas de espera para transplantes são muito longas. Às vezes não conseguimos evitar a morte de um paciente, etc. É realmente algo bastante dramático. Já faz tempo que percebemos que o porco tem órgãos com tamanho e formato bastante compatíveis com os do ser humano.
E se continuamos parados? Bom, há alguns testes em macacos, mas ficou parado por dois motivos. Existe um motivo, que é o fato de haver retrovírus integrados no genoma do porco, que não tem nenhum efeito, são restos fósseis de outra época, de vírus antigos, mas que podem se reativar no ser humano. Se um órgão de porco for transplantado para humanos, o vírus pode se reativar e causar danos. Esse é um dos pontos. O outro diz respeito à estrutura das proteínas externas. Não vou abordar isso, mas já foi tratado nesse período. De qualquer forma, em 2015, em um único artigo, a equipe de Church, nos Estados Unidos, removeu 62 retrovírus do genoma do porco, todos aqueles que haviam sido identificados. Eu digo, em um único experimento, e isso não seria possível sem a biologia sintética e as ferramentas que ela permitiu desenvolver desde 2004, quando surgiu. Isso é impensável. Em 2006, 2010, talvez até em 2008, ninguém teria dito que isso era possível, ou que um dia seria possível. E então, de repente, metade do problema dos transplantes de órgãos a partir de porcos foi resolvido. A outra parte foi parcialmente resolvida. Vocês sabem, talvez tenham lido nos jornais como eu, que houve 2 transplantes de coração de porco em pacientes que estavam em fase terminal, que eram cardíacos e que não funcionaram por muito tempo. Mas se voltarmos às primeiras cirurgias de transplante de coração humano em pessoas, isso foi há décadas, as primeiras também não funcionaram muito bem. E desde então, isso se tornou, não vou dizer uma rotina, mas pelo menos uma operação que é tentada em muitos hospitais do mundo. Então vemos como mudamos radicalmente as perspectivas, as possibilidades, mas também me parece o tempo característico para obter um resultado por essas novas abordagens que a biologia sintética permite. Você mencionou há pouco organismos que produzem materiais. Sim, materiais de fato. Não? Então, há um exemplo que é o fio de seda da aranha, que possui propriedades mecânicas excepcionais e que conseguimos transpor para organismos diferentes, onde é muito mais fácil de controlar e recuperar, na verdade, sem entrar em detalhes, pois não os conheço. Existem fungos inferiores que podem sintetizar uma forma de cola e que podem servir, na verdade, para montar uma parede a partir de tijolos. Enfim, do que você quiser, formando a cola que é necessária para isso. Então, outro ponto, aliás, no qual você também trabalhou, é o armazenamento de informações, seja em polímeros, seja em DNA. Você pode nos explicar do que se trata? Você sabe, muita gente sabe, que na verdade os dados digitais são abundantes, que eles dobram de quantidade a cada 23 anos, que já atualmente há tantos bits 01 nos dados digitais humanos quanto há grãos de areia no planeta? Não contamos exatamente, mas é dessa ordem de grandeza. Ou o número de planetas no universo conhecido também. É mais ou menos esse o número. E então, o problema é que, quando a gente analisa como esses dados são armazenados, para simplesmente supor que continuamos tendo esse dobramento dos dados digitais, dos Big Data, a cada 3 anos, na verdade, aonde isso vai parar? Hoje em dia nos dizem, isso geralmente é armazenado em centros de dados, que são uma espécie de estruturas enormes, galpões enormes, que abrigam milhares de servidores, ou seja, computadores sem tela, basicamente, e, claro, discos rígidos, fitas magnéticas, SSDs, tudo o que se quiser para armazenar. E, claro, só podemos admirar a tecnologia por trás disso, assim como o fato de que ela continua melhorando bastante rápido, até hoje. Mas também somos obrigados a constatar que há lugares no mundo onde 15% da energia elétrica é consumida pelos centros de dados, onde hoje em dia os projetos, e isso é o que temos atualmente, são desenvolvidos ao lado de usinas nucleares.
do seu centro de dados, ou talvez os dois juntos, para alimentá-lo? Aujourd'hui, se todos os centros de dados fossem um país, eles seriam o quinto maior consumidor de eletricidade do mundo, em algum lugar entre o Japão e a Índia. E mais uma vez, com um aumento constante e rápido. Então, nós nos perguntamos na Academia de Tecnologias se existiam alternativas. Isso me levou a coordenar um grupo de trabalho do final de 2018 até o final de 2020, quando entregamos nosso relatório, que tratava exatamente dessa questão. Então, existem abordagens de nanogravura que são interessantes, mas não são muito fáceis de escalar. E acabamos nos concentrando em uma solução que provavelmente será escalável e que já conta com implementações iniciais. E, na verdade, trata-se de escrever dados digitais no DNA a mesma estrutura química que os nossos cromossomos. Mesmo que tenhamos percebido rapidamente que existiam alternativas. Vou explicar brevemente o princípio para esclarecer por que existem alternativas. A ideia é simples. Quando você forma o que chamamos de polímero, pode ser um material plástico, pode ser o polietileno, então CH2, 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 CH2. Você percebe que não conseguirá codificar uns e zeros, pois é sempre CH2. Mas a partir do momento em que você usa dois blocos, chamados de monômeros, para formar sua cadeia linear, chamada de polímero, você pode dizer que o bloco A vai representar 0 e o bloco B vai representar 1. Absolutamente. Depois, quais as condições para o sucesso? Bem, é preciso que você consiga fazer o seu polímero crescer, adicionar seus monômeros na ordem que você decidir, ou seja, na ordem que é ditada pela sequência de 0 e 1 no seu arquivo de computador que você quer codificar, certo? Porque se for aleatório, não vai funcionar. Então agora existem tecnologias que respondem exatamente a esse desafio e nas quais podemos colocar à vontade. Ao longo do fio que não é ramificado, não há nenhuma ramificação, é apenas linear. Vamos colocar A e B, que representam 0 e 1, de acordo com o que diz o arquivo de computador que estamos codificando. Certo. Então, o DNA é um polímero feito de 4 blocos. Então, ele tem um alfabeto quaternário A, G, C e T. O que faz com que, na verdade, a gente possa potencialmente codificar 2 bits por letra, né? Já que, vamos dizer, por exemplo, esse é o tipo de codificação que foi usada. Esse não é necessariamente o padrão que vai ser adotado, mas podemos dizer que A vale 0, 0, C vale 0, 1, G vale 1, 0 e T vale 1, 1. A partir daí você cria e codifica seus arquivos digitais. Então, essa questão da codificação é uma questão que ainda não está completamente resolvida, porque podemos pensar em diferentes melhorias em relação a isso e em relação aos objetivos. Mas, de qualquer forma, ela existe, pode ser utilizada, mas por trás da codificação, que é informática, é preciso fazer química. Vai ser necessário sintetizar o DNA, e isso nós sabemos fazer desde os anos 80, só que é muito lento e muito caro, mesmo hoje em dia, mas os preços estão despencando. A gente temos um ganho de fator 2 praticamente a cada 6 meses com as tecnologias de DNA que se comparam a ganhos de fator 2 a cada, mais ou menos, 2 anos. Na informática, seja para armazenamento, para processamento ou para miniaturização, os números que eu dou são aproximados, mas isso dá uma ideia de que de fato existe aí um caminho possível. Já que as desvantagens, ou seja, o custo e a lentidão da síntese de DNA, serão pouco a pouco desvantagens que vão diminuindo. Um cálculo aproximado indica que já neste ano, mercados de nicho são possíveis, e que por volta de 2035 a 2038, a princípio, poderemos expandir, digamos, para as aplicações que hoje utilizam fitas magnéticas. Ou seja, armazenamento relativamente lento e relativamente massivo,
Bom, então, como eu disse, fazemos uma codificação digital, depois fazemos uma síntese de DNA por via química e de preferência bioquímica. Isso é menos custoso para o meio ambiente. Depois a gente armazena. Vou voltar a esse ponto e depois ler. E isso a gente sabe fazer desde os anos 70, mas a gente melhorou bastante os métodos. E então, finalmente, a gente decodifica. O que significa que, onde temos um A, vamos dizer que é 0, por exemplo, somente a operação inversa realizada no computador segue o conjunto das 5 operações necessárias. Em termos de densidade informacional, ganha-se um fator de cerca de 10 milhões. E isso é enorme. Quando dizemos informacional, quer dizer a capacidade de armazenar informação na superfície? Então, em um volume em relação ao volume. Sim, em relação ao volume. Então, todos os dados da humanidade que cabem em 8.000 centros, em 8.000 enormes galpões de centros de dados, mais tudo o que existe nas pequenas empresas, médias empresas, etc., nas casas das pessoas. Tudo isso cabe em uma van. Se for em DNA, então não é só um ganho na densidade de informação, mas talvez seja um dos pontos mais impressionantes do ponto de vista do consumo de energia elétrica. Foram feitas várias estimativas que todas concluem que temos um ganho de um fator de 1000 ou mais. Em seguida, há a questão da robustez e da durabilidade. Você provavelmente sabe que em um centro de dados, os dados são trocados e copiados a cada 3 a 7 anos, vamos dizer 5 anos. Para simplificar. Então, as fitas magnéticas e os discos rígidos são testados regularmente e quando o número de erros é muito alto e o sistema de reparo pode começar a falhar, a gente copia de novo. Então, a cada 5 anos. Então, aqui com o DNA, a gente não tem esse problema. No laboratório, depois de 50.000 anos a 25 graus Celsius, ainda temos metade do DNA em bom estado. Ok? Então isso significa várias coisas. Significa que a 25 graus não precisa refrigerar. Então não consumimos eletricidade. Não dependemos do fato de que um dia um gerador possa quebrar ou qualquer coisa assim. Trocamos os refrigeradores nos laboratórios a cada 10 anos, o que já é um problema. E além disso, é caro. Não há o menor consumo de energia gerado por esse sistema. Claro, existe, mas é quando sintetizamos e quando lemos, quando escrevemos e quando lemos. Mas não há durante o armazenamento. E então, são 50.000 anos, pode parecer surpreendente, mas se você pensar bem, já desenterramos cadáveres de mamutes no permafrost siberiano. E conseguimos sequenciar uma boa parte do DNA deles, comparar com o do elefante moderno, etc, etc. Os cavalos também. Os ancestrais dos cavalos, o mais antigo tinha cerca de 700, 800 mil anos. Conseguimos sequenciar, etc. Sim, há uma longevidade extraordinária. Mas também há outro aspecto, que é a durabilidade, ou seja, no fundo, os padrões, etc. Eu me lembro. Ainda existiam os disquetes de 5 polegadas, depois vieram os pequenos, os disquetes de 3,5 polegadas, se não me engano, etc. Bom, agora usamos SSDs em? Discos rígidos. Sim, pode ser seguro. Isso substitui os discos rígidos, etc. Pronto. Então passamos por várias etapas. E se hoje eu te perguntar se você ainda tem seu leitor para disquetes de 5 polegadas, você vai me dizer que não, né? A gente é obrigado a abrir espaço. Então você vê que não só existe uma obsolescência, mas também há uma perda no fim das contas. Uma perda de equipamento, de conhecimento, etc. Bom, com o DNA a gente tem uma grande vantagem. É que enquanto houver medicina moderna, já que nosso material hereditário é feito de DNA, nós saberemos ler e escrever o DNA. Então não há obsolescência a ser prevista. É todo esse conjunto de vantagens que destacamos, assim como os problemas residuais que existem, que são muitos, que ressaltamos em nosso relatório.
E a partir daí já havia trabalhos em vários países e trabalhos que começaram na França também, com alguns primeiros sucessos, tanto no setor privado, onde há pequenas empresas que tentam avançar na área, quanto no setor público, onde os pesquisadores tentam melhorar algumas coisas um pouco mais a fundo. Na pesquisa pública, existe um programa exploratório de 20 milhões de euros, iniciado há 2 anos, com duração até 2030. E há várias empresas, como por exemplo a Biomemory, em Paris, ligada à Universidade Sorbonne, mas que é uma startup, como costumamos dizer, que trabalha ativamente nessa área, já com os primeiros sucessos. É isso. Ok, então aqui estamos realmente falando de algo que já tem aplicações concretas hoje em dia. Então, hoje, com as primeiras soluções comerciais, mais uma vez, limitadas a mercados de nicho, patrimônio, tudo o que não precisa ser modificado o tempo todo, patrimônio cultural. A instituição que recebe os trabalhos do programa exploratório francês é o Instituto Nacional do Audiovisual. E isso não é por acaso. Eles têm um problema real, pois captam não apenas os filmes e os filmes antigos, foi assim que eu os conheci, pelo menos, mas também os filmes recentes, além dos programas de TV de vários países. E eles são várias dezenas de petabytes, 10 elevado a 15 bytes. Hoje, eles estão em 80 vezes 10 elevado a 15 bytes, então são 15 zeros depois do 80. É considerável. Isso cresce muito rápido e por isso eles têm um problema. Se você quiser os detalhes, aqui estão. A carta deles exige que eles tenham 3 cópias na França e o orçamento deles permite que tenham 2. Então eles acharam interessante que o DNA permita que eles tenham mais 1000 cópias para não fazer. E que eles podem distribuir pelo território ou fazer o que quiserem com elas. Então esse é um campo de aplicação, é o patrimônio cultural. Você pode pensar também em livros, pode pensar também em arquitetura, você pode pensar em muitas coisas. Esse é um aspecto, mas também podemos pensar no patrimônio científico. O CERN, por exemplo, que também tem essas dezenas de petabytes de experimentos que eles querem passar para os físicos do futuro. E, portanto, querem conservar o patrimônio bancário, pois bancos devem guardar dados dos clientes por 10, 20 ou 30 anos, dependendo do tipo de dado. Então, vocês veem que tudo o que é patrimonial é interessante como mercado de nicho, porque justamente não exige tanto em escrita, reescrita e leitura permanente. O que é feito muito bem com os métodos convencionais. Eletrônico, informático, magnético, e que por enquanto é feito de forma muito lenta e cara com o DNA. Pronto. O DNA poderia ser justamente um meio de conservar informação para o qual temos a garantia de manter as tecnologias para poder tanto estudá-la quanto analisá-la. Sim, para qualquer civilização que disponha de uma tecnologia suficientemente avançada em química e bioquímica para ler e escrever o DNA, a princípio, isso é possível. Então já houve tentativas de enviar CDs para o espaço, coisas desse tipo. Bom, não tivemos retorno. Não tivemos resposta. Mas, mantendo os pés no chão, por assim dizer, podemos perfeitamente imaginar dispersar em vários locais a mesma informação que diz respeito ao que você quer. A literatura francófona, assim como o que não... Sim, onde estão os locais de armazenamento nuclear, de resíduos de longa duração ou todo tipo de coisa. Sim, isso é possível. A vantagem de poder trabalhar em muitos locais vem do fato de que, na verdade, quando você sintetiza DNA, não é uma única molécula de DNA que você está sintetizando. São tipicamente bilhões ou até bilhões de moléculas, e isso não custa mais caro ou quase nada a mais.
E nessas condições, você pode absolutamente, simplesmente colocar alguns bilhões aqui e alguns bilhões ali. E, na verdade, dispersar enviando uma carta com uma cápsula minúscula desse tamanho dentro. Para um destinatário que vai guardar em um lugar seguro ou algo assim. Isso se torna algo fácil e barato. Aí a gente tem uma vantagem-chave, com certeza. Nos próximos anos, que tipo de avanço a gente pode esperar nessa área? Múltiplo. Na verdade, antes de tudo, sabe, trata-se de tornar o processo comercialmente viável para aplicações em larga escala, como, digamos, uma espécie de substituição da fita magnética, do campo hoje ocupado pela fita magnética. E então, realmente é a continuação das melhorias na velocidade e no custo da leitura e da gravação que vão ser fundamentais. Depois há outros aspectos. Então, para responder diretamente à sua pergunta, primeiro existe a possibilidade de usar outros polímeros além do DNA. O DNA, é claro, tem uma grande longevidade e muitas vantagens, mas também possui algumas desvantagens. E desse ponto de vista, outros polímeros podem ser mais adequados do que o DNA. Então podemos nos afastar mais ou menos disso. Temos um excelente químico nos Estados Unidos que propôs, na verdade, corrigir o DNA, entre aspas. E então, na verdade, mudando um pouco a sua química, mas mantendo ainda assim o esqueleto, basicamente, ele tem, ao mesmo tempo, um DNA corrigido, que não tem as desvantagens mais específicas, que eu vou poupar vocês de ouvir, do DNA natural. Primeiro, mas em segundo lugar, que ainda mantém essa capacidade que temos de amplificá-lo facilmente, por um processo que se tornou muito, muito famoso em 2020 e que se chama PCR. Ou seja, né, a polimerização em cadeia do DNA nesse caso. A PCR é uma maneira de ler o DNA, uma forma de amplificá-lo. Tipicamente, em algumas horas, por alguns centavos, você o amplifica 1 bilhão de vezes, etc. Só uma pequena dúvida, é por PCR, isso está relacionado ao teste de PCR? Então, Exatamente. digamos que, claro, o teste PCR se baseia exatamente nessa mesma reação em cadeia da polimerase, PCR em inglês, enfim, o acrônimo em inglês. Então, eles têm em comum a prática da biologia molecular que remonta aos anos 80, aliás. Mas depois ela é usada de maneiras diferentes. No teste, usamos a sua capacidade de amplificar. Assim, para amplificar o sinal e detectar um vírus em pequenas quantidades, como no nariz, ampliamos até conseguir identificá-lo e torná-lo visível. Mas podemos usar essa amplificação para ler o DNA também. Isso pode ser feito. E voltando ao assunto, na verdade, esse químico americano manteve as características estruturais do DNA que permitem usar a PCR. Podemos amplificá-lo por esse processo. Isso se deve simplesmente ao fato de que o DNA é uma dupla hélice antiparalela e complementar. E, portanto, na verdade, podemos amplificar uma das duas fitas fazendo a outra fita, sintetizando a outra fita. É só isso. É realmente por causa disso. Enquanto isso, um químico de Estrasburgo, Jean-François Lutz, propõe polímeros que não têm mais nada a ver com o DNA. E então a única desvantagem é que não podemos fazer PCR. Então não temos essa facilidade para amplificar. Mas as vantagens ainda são interessantes. Primeiramente, ele pode dispor de diferentes químicas, às vezes com até 8 ou 16 monômeros. E então, se já hoje, com o DNA alfabético quaternário, você codifica 2 bits com uma única letra, com um único monômero, aí, se você tiver 16, você codifica 4. É isso. Então, aumentamos ainda mais a densidade de informação. E, além disso, podemos ter uma longevidade quase infinita. Infelizmente, a gente sabe disso porque temos materiais plásticos no oceano.
Nesse caso não é um problema, porque se trata de uma pequena fibra minúscula que vai carregar a mensagem. Não se trata de muitos sacos plásticos, claro, mas temos longevidades muito interessantes. Sem usar métodos especiais de preservação como é necessário para o DNA, porque o DNA do mamute na Sibéria foi preservado por causa do frio, mas também porque estava na matriz óssea. No laboratório, o DNA é purificado. Ele é colocado em uma atmosfera protetora, numa cápsula pequena, por exemplo, e essa é uma pequena dificuldade, digamos, que não temos com certas fibras como essas. Depois, sim, para responder também à sua pergunta sobre as dificuldades que virão, existem as dificuldades de ler esses polímeros não DNA do professor Lutz em Estrasburgo. Atualmente, só conseguimos ler esses dados com máquinas grandes, difíceis de levar ao campo, pois ocupam cerca de 1 metro cúbico. Bom, é muito rápido, é muito eficiente, mas fora do laboratório é complicado. No entanto, a longo prazo, podemos pensar que isso vai se aproximar das abordagens de DNA, que já contam com aparelhos que leem o DNA na palma da mão e são conectados ao seu celular. Então, aí você pode ir para onde quiser, para os campos ou para qualquer outro lugar. E esses métodos já são muito interessantes, mas vão continuar melhorando cada vez mais. E esse é o ponto-chave que vai permitir, mais uma vez, a ampliação do campo de aplicação dessa abordagem e esperamos que isso aconteça rapidamente. Eu falei há pouco sobre uma maturidade comercial em todas as áreas por volta de 2035 a 2038. Nós não estamos tão longe disso. Nós tínhamos calculado que, basicamente, o método convencional nos centros de dados esbarraria num limite muito rígido em 2040. Tanto em termos de ocupação territorial, esses galpões estão tomando espaço praticamente em todo lugar, no mundo. Consumo de energia elétrica, isso eu já mencionei antes, e outros inconvenientes. E claro, assim como acontece com a nanotecnologia, isso também não é compostável. Então, na verdade, o que fazemos com os resíduos? Nós temos dificuldade em reciclar terras raras, silício, cobalto, etc., que estão em quantidade limitada. Então, diante de tudo isso, estimamos que o grande obstáculo enfrentado pelos métodos convencionais acontecerá por volta de 2040 e as soluções do tipo DNA e polímeros que chegam a tempo, se tudo correr bem, é isso. Em um plano mais pessoal, o que te atraiu para essa área? O que te levou a trabalhar com biologia sintética? Sim, essa é uma pergunta importante porque, na verdade, eu mesmo já me fiz essa pergunta várias vezes. Então, o que é preciso entender é que, antes de tudo, eu sou um biólogo celular. Toda a minha carreira de pesquisador de ciência básica consistiu em tentar entender como é organizada e como funciona uma célula, seja ela uma bactéria ou uma levedura, aliás, portanto, de micro-organismos. E isso me levou a usar abordagens que variaram com o tempo. E eu usei as microscopias, usei a bioquímica, a biologia molecular, a microbiologia, etc., para me aproximar um pouco mais. Por volta dos anos 1990, bioinformática, biologia de redes, bioeconomia, biologia de sistemas e, finalmente, por volta de 2005, biologia sintética. Mas como uma ferramenta a serviço das minhas perguntas sobre o funcionamento e a estrutura dos seres vivos. Além disso, acontece que a biologia sintética também tem um apelo importante. Não apenas para o pesquisador fundamental, mas também para o pesquisador aplicado que trabalha com pesquisa e desenvolvimento voltados para aplicações que há pouco discutimos. E é por isso que eu também mudei.
E além disso, como uma espécie de biotecnólogo, eu me interessei pela possibilidade de aproveitar algumas das nossas descobertas, que derivam em grande parte da biotecnologia ou até mesmo da biologia sintética. E é aí que está grande parte do meu interesse pela biologia sintética, na qual trabalhei, acho que mais ou menos entre 2005 e 2018. Ok. Com também muitos programas educativos, muitas conferências, escolas temáticas, etc., como deve ser no campo da pesquisa pública e fundamental. Então, há também um pequeno detalhe que era atraente na biologia sintética, que está ligado a um programa educacional voltado para os jovens. As jovens mulheres, que estão, digamos, entre o último ano do ensino médio e a graduação universitária, então entre 17 e 23 anos, mais ou menos. E é uma competição internacional chamada IGEM. Então, internacional, tudo bem, mas GEM significa, na verdade, em máquinas geneticamente, como dizer em francês, educados ou elaborados, enfim. Então, na verdade, é uma competição de biologia sintética que surgiu por volta de 2004 e que ganhou força por volta de 2006 a 2007. E eu fui um dos mais velhos da equipe francesa, a primeira equipe francesa do IGEM, em 2007. Depois, fomos ao MIT, no leste dos Estados Unidos, perto de Boston, para a própria competição, em novembro, e ganhamos uma medalha de ouro, ganhamos muitas coisas, foi incrível. Eu preciso esclarecer imediatamente que, na verdade, foi principalmente o trabalho dos jovens. Mas os jovens foram acompanhados por alguns mais velhos para, digamos, ajudá-los, oferecer bancadas para trabalharem, alguns conselhos, etc, etc. Então havia algumas pessoas mais maduras, mas acima de tudo, jovens que eram realmente excelentes, eles se consideravam excelentes. Eles foram o motivo do sucesso da primeira equipe francesa, o que levou à formação de outras equipes no país. Depois, atualmente, ainda este ano, há equipes francesas, várias equipes francesas que participam desse tipo de competição. Veja, e aí, eu acho que chegamos a um ponto realmente, enfim, que para mim é muito importante. Criar entre os jovens um ambiente de emulação e um ambiente de entusiasmo excepcional. Não foi com a biologia sintética que isso aconteceu. Se você voltar, por exemplo, ao início do século XX, girava muito em torno da poesia. E principalmente os falantes de alemão eram capazes tanto de dizer eu fiz um poema, eu fiz algo bom, aqui está, mas também de dizer, mas ele é realmente o melhor, ele é muito bom nisso. É bom poder também, nesse contexto, reconhecer o valor dos outros, e era isso que acontecia. Também houve esse espírito, eu acho, entre as duas guerras mundiais em relação à filosofia, a gnose, por exemplo, etc. Teve tudo isso. E isso conquistou o coração de muitos jovens que depois fizeram coisas muito úteis. De qualquer forma, mais úteis do que conquistar o coração dos jovens para cometer atentados, me parece. Hoje, estamos diante dessa situação em que a biologia se tornou uma espécie de nova fronteira para alguns dos nossos jovens. Em todos os continentes que existem no planeta, a competição IJM sendo uma boa ponta de lança para esse tipo de abordagem. Então isso é algo que é precioso. E essa experiência única e absolutamente empolgante, mas também absolutamente exaustiva de competição, IJM permitiu mobilizar muita gente todos os anos, há cerca de 20 anos, em torno das questões da biotecnologia.
Então isso eu acho também contribuiu para que eu reconhecesse a biossíntese como um ponto importante. É isso. Estamos chegando ao fim da entrevista. Também gosto de falar sobre os livros que damos aos convidados e aqui você trouxe alguns para nós. Então, 2 livrinhos aqui que são bem lúdicos. A Biologia Sintética Mais Forte do que a Natureza. A quem se destina? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Então, infelizmente, esse livro, não sei se dá para ver na câmera, já é de 2011. No entanto, alguns dos primeiros sucessos são mencionados, mesmo que hoje tenhamos falado mais sobre sucessos mais recentes da biologia sintética. Então, ele tem a vantagem de abordar um pouco todos os aspectos da questão, incluindo os aspectos éticos, históricos, etc. Em apenas algumas páginas. É uma pequena introdução. As edições Le Pommier, como em vários outros temas, por ceux qui préfèrent, acho que ainda se encontra, mas hoje em dia só em sebos. Certo. E então, um segundo livro que você trouxe, Arquivar os Megadados além de 2040, esse também é um dos temas que abordamos. Você aprofunda mais esse tema neste livro? Sim, sem dúvida nenhuma. Esse livro, na verdade, é o relatório da Academia de Tecnologia sobre o assunto. Até hoje não existe no mundo um relatório mais completo. Ele também foi editado e publicado em inglês para que mais estudantes e mais pesquisadores que estão entrando na área possam ter acesso a ele. Ele também tem o inconveniente de não estar totalmente atualizado. Foi publicado em outubro de 2020. Então eu esclareço que basta me pedir para receber um exemplar gratuitamente e que, além disso, é possível baixá-lo online, em inglês ou em francês, no site da Academia de Tecnologias. De qualquer forma, sim, hoje ele é a obra mais completa sobre essa questão. Vamos avaliar uma atualização em cerca de 1 ano. As coisas mudam rápido nesse setor. Vamos colocar os links na descrição. Estamos terminando a entrevista. Obrigado, François, pela conversa. Eu que agradeço pelo convite.